Bom dia, Thiago. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Tô. Então tá bom. Esperar o pessoal entrar. Você estava na outra aula com a Josi? Não. Não, tava. Tava? Meu Deus. Bom dia, professora. Bom caralho. dia. Tem... Ô, Paloma. Buenos dias, maestra. Ô, Duda. Buenos dias, Renan. Desculpa. Não. Ah, tá. Saíram. É que as menininhas da outra sala entraram. Oxe, mas a aula delas agora é de artes. É. Ei, Murilo, cafezinho. Tá, deixa eu pôr aqui. Tá faltando alguém? Bárbara não veio? A Bárbara, o Bielzinho, o Rodrigues. Mas eles estão participando das outras aulas? Sim. Sim, a Bárbara às vezes, mas o Bielzinho, o Nicolas, todo mundo tá. Menos o Rian. A Nicolas entrou agora. O Rian não participou de nenhuma. Não, o Rian tá aí. Mas só apareceu em uma e não fez nada. Oxe, mano, o John Bryan na aula. Ele sai. Saiu. Caraca. Ele sai. Tá. Seus baianos. Tiago, levanta um pouquinho o seu monitor, que eu só tô vendo o seu narizinho para baixo. Aí eu não tô vendo o seu rosto. Oxi, mano, o cara saiu do nada. Foi com água. O Thiago mandou no grupo. É o Nuno, né? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte. A minha sala, você não tem, não tá? Hoje eu vou dar uma aula bem rapidinho, assim, sobre o artículos. Na realidade, sobre o artículo neutro, tá? Que é o LO. Então, eu vou falar um pouquinho sobre eles, depois eu vou passar um resuminho para vocês que eu fiz. Vou passar pelo Google Class e no Fonte e vou passar umas atividades. E agora eu vou falar sobre o que é o artigo neutro e a gente vai fazer uma atividade oral, tá? Então, eu vou falar algumas frases e vocês vão falar por que eu utilizo o artigo neutro nessa frase, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Ô, maestra, era aquilo lá que você passou, né? Não, agora é outra coisa. A gente já corrigiu outra aquela atividade da semana passada. Quem entregou já está anotado. Quem não entregou já está anotado também. Tá? A senhora recebeu, né? Precisa entregar. Vamos lá. Vou escrever aqui do ladinho, tá?
Aí todo mundo vê, ó. Na realidade, esse oi não tem, tá? Artigo neutro, artículo neutro, lo. A gente vai falar sobre o lo. A gente já falou sobre o definido, indefinido e esses outros. A gente hoje vai falar só sobre o artículo neutro lo. É um artículo determinado, pero nunca va adiante de um substantivo. Vocês lembram o que é substantivo? Sim. O que é? Substantivo é aquele que Dá nome. Isso, que dá nome às coisas. Então, o lo, ele vai antes do substantivo, tá bom? Ele sempre vai, ó, ele existe, aliás, ele sempre vai diante, né, de adjetivo, advérbio, preposição, pronome possessivo e relativo e o verbo no particípio. Tá bom? Então, se tiver um substantivo, ele não aparece. Ele vai usar aquele el, lá, e las e los. O neutro, ele sempre vem antes desses que eu falei, de adjetivo, advérbio, preposição, pronome possessivo e relativos. Até aí, tudo bem? Sim. 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 E para que ele serve? Alguém tem noção? Alguma coisa? Pra indicar a pessoa? Não, ele serve para ele fazer, intensificar o valor do adjetivo. Ele faz referência a uma situação que passou e uma coisa conhecida do interlocutor. O interlocutor é a pessoa que fala. Então, ele dá ênfase para essas frases, tá bom? Então, como um exemplo que eu vou dar aqui, eu vou escrever aqui do ladinho para todos, tá? Sim. Lo bonito nesta vida é ser feliz. Por que eu coloquei o lo aí? Qual que tem a palavra aí que eu posso estar utilizando o lo? Repete para. Tá escrito aqui do ladinho, no bate-papo. Ah, tá. Lo serve como um artigo? Não, ele é um artículo, só que ele é neutro. O bonito está em sua vida para Ele ser tá, feliz. ele tá intensificando bonito? E o que é bonito? Um sujeito. Bonito é sujeito, Lucas. Sujeito é Não, pessoa. bonito Bonito é a... adjetivo, mas Oi? bonito Volta lá, Lucas. Adjetivo. bonito é Adjetivo. adjetivo, mas o bonito é substantivo. Não, falei errado. Sujeito. Bonito, Sujeito. o lo, artículo lo, neutro, ele está intensificando o adjetivo bonito. Bonito é uma qualidade para a vida. O bonito desta vida é ser feliz. Então, bonito, adjetivo de vida, tá? Então, vamos lá. Vou colocar outra frase. Oi, Bárbara. Oi. Outra frase. No sabes lo bien que hace estudiar. O lo, artículo neutro, está intensificando o que agora? Bien. Bien é o quê? Está se ficando sabes. No, eu falei Não, que é bien. está no bien. Bien. O que é bien? Quais são as coisas que eu Bem. falei? A gente já falou que bonito é um adjetivo. Uhum. No, Munhoso. Calma aí. Substantivo?
Eu falei que o lo, ele nunca vem antes de substantivo. Substantivo, a gente usa os artículos determinados. El, lembra que eu dei? El, los, el singular, los plural. La, feminino singular, las, feminino plural. E lo é o artículo neutro. Ele não vem antes de substantivo. E nem depois. Seria um adjetivo, então, mas... Bem que faz estudar. Bien é adjetivo? Eu Não. estou bien. É isso. El Adjetivo, tiempo está bueno. adjetivo é bien. No, Não? não. Gente, vocês têm que acordar. Estão todo mundo dormindo, vamos dar o horário da aula. O bien, essa frase, está como advérbio. É um estado de como a pessoa está, de como o tempo está, como as coisas estão acontecendo. Estão acontecendo muito bem. Então, nesse caso, não sabes lo bien, vocês não sabem o bem que é fazer, estudar. Então, assim, advérbio, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó. Depois eu vou passar o resuminho para vocês. Eu não falei que ele vem antes, aliás, ele vem depois de adjetivo, advérbio, preposição e pronome possessivo. Que vem e vai antes de adjetivo. Funciona. Deu para entender agora? Deu. Então, o artículo neutro lo sempre va delante de adjetivo, advérbios, preposiciones, pronombres possessivos e relativos. ¿Sí? Vamos lá. Eu tenho algumas frases para poner artículo lo, ¿sí? Deixe-me ver aqui. Ó, o artigo definido, ele pode... aliás, o artículo neutro, né? Ele pode estar colocando assim. Lo largo de la vida, la ciencia ha desarrollado mucha tecnologia em nuestro benefício. Então, a gente colocou esse porque ele está falando lo largo, a amplitude, né? O tamanho da vida, a ciência tem feito tem desenvolvido muita tecnologia. Então, eu coloco também o artículo neutro para falar lo e não el. El é o que eu falei para vocês, na outra aula, que é um artigo determinado. Ele sempre é singular masculino. Lo não é o masculino no plural e não existe lo em artículo determinado. O lo sempre será artículo neutro, que será usado delante destas palavras, destas situações que passei para vocês, certo?
Certo. Compreenderam? Sim. Ó, eu vou colocar assim uma frase. Lo mejor de la conexión inalámbrica es que puedes conectar en cualquier parte. Por que que eu usei lo? Lo mejor. Que é um advérbio que está intensificando o melhor. Mejor não é advérbio. Não, tô falando. O lo, eu tô falando que o lo está intensificando o melhor. E o que é mejor? Melhor. Sim, mas eu quero saber nessas palavras que eu passei para vocês, em qual que ele se encaixa? Adjetivo? Adjetivo, mejor. Ele é o melhor da conexão, tá? Então, fala assim, lo malo de esta inovação tecnológica es que somos cada vez más dependientes de ellas. Lo malo. Malo também é um adjetivo, certo? Certo. Vocês têm que assim, anotar no caderno de vocês o que é um adjetivo, o que é um advérbio, o que é preposição, para a gente podendo identificar na frase cada um. Quando dá uma frase, aí vai verificar assim, lo, a seguinte palavra. Aí identifica que palavra é aquela. Então, mesmo que eu não dê o lo na atividade, vocês vão verificar qual é a palavra. Mas no exercício que eu vou dar, a gente só vai estar utilizando o neutro, né? Porque eu já falei sobre os outros. Então, neste agora, será sempre o lo. Mas aí eu dou a frase e eu quero que vocês identifiquem qual é a próxima palavra. Se é um advérbio, se é um adjetivo, se é uma preposição, se é o pronome possessivo. Então, sempre quando for verificar na frase, eu dei o lo, vê qual que é a seguinte palavra e tento identificá-la. Tá bom? Cadê o pessoalzinho aí que eu não tô vendo? Eles estão sem câmera. Ah, tá. Outro. Não vou falar nada. Oi. Vamos lá. Después eu vou fazer, eu tenho um resumo que eu hice, eu vou passar para vocês, para quedar mais fácil, certo? Então, vocês vamos. Diego, não, com todos os avanços, lo difícil es enterarse de las novedades rápidamente. ¿Por qué yo usé lo? Repete a frase, professora. Com todos os avanços, com todo o avanço, lo difícil es enterarse de las novedades rápidamente. É advérbio. Advérbio? Advérbio? Isso. Por que advérbio? Porque não é o avançar? Não, lo difícil. Quê? O difícil. Não. O que é difícil? A tecnologia. A tecnologia que é difícil, não é? Sim. Entrar rapidamente com as novidades. Tá identificando. Tá identificando o quê? Tá identificando como é difícil as tecnologias? O avanço da tecnologia é difícil. O difícil da tecnologia, entendeu? Então, eu posso colocar também como um adjetivo, né? Difícil. Ele é difícil. Estou dando uma qualidade ou um defeito para os avanços da tecnologia, certo? Sim.
Como se classificam os termos que vão depois do artigo neutro como... Aqui, ó. Como que a gente pode classificar o termo que vão depois dos artigos neutros? Todas as palavras que eu utilizo depois do artigo neutro, o que ele vai? Um deles. Pode falar qualquer um aí. Já está aí em cima, ó. Eu dei para vocês aí, ó. Qualquer um desses. O lo, ele só pode usar diante de quê? Preposição, advérbio, adjetivo. Adjetivo, advérbios, preposições, pronomes possessivos e relativos. Então, o artigo neutro ele é classificado a partir desses daí. Então, todas as vezes que eu tiver na frase algum dessas palavras que são identificadas aí como artigo, adjetivo, preposição, pronomes, eu sempre vou usar o artigo neutro, lo, depois dessas palavras ou antes, né? Vamos lá. Outra coisa que é importante vocês saberem, eu vou colocar aqui para todos, ó. Gente, desliga o foninho, por favor. Invariable. O artículo neutro, lo, ele é invariável. O que isso significa? O que vocês entendem por isso? Pode abrir e responder. Não dá para mudar ele? Não dá para mudar. Por que não dá para mudar? Porque ele não varia. Hã? Porque ele não varia. Porque para ter a mudança, a gente tem os artigos determinados. Entendeu? A gente tem aqueles artigos que eles são determinados. O que significa isso? E os artigos determinados, eles são variáveis porque vai conforme o gênero e número. Lembra que eu falei no início da aula que tem el, singular masculino, los, plural masculino. Lá, feminino, singular, e las, feminino, plural. Então, para ser variáveis, a gente utilizará somente os artigos determinados. O neutro, ele serve para outro tipo de frase e ele não varia conforme gênero e nem grau. Aliás, gênero e número. Então, assim, se eu vou falar assim, son las 2 horas. Eu uso las porque duas, o las é variável. Eu estou falando de 2 horas. Então, eu uso o artigo determinado para especificar que são 2 horas. O artigo não tem essa função. Ele tem a função para falar sobre adjetivos, advérbios, preposições e pronomes possessivos e relativos. Enquanto o outro, somente para gênero e número. Deu para entender até aí? Dura muito tempo a bateria, né? Murilo, conseguiu entender? Sim, pro. Tá. Eu vou passar um total disso aí para vocês, aí vocês vão entender melhor. Então, eu vou colocar aqui no cantinho de novo. Ó. A bateria do lado dura 24 horas. Está lá na África, é o ritual dele. Ai. Eu vou fazer meu dedo lá. Aqui, meu Deus, fica demais embaixo.
Mas ele fica branco. É outro jeito. Então, tá aí, ó. O artículo neutro, ex-invariável. O neutro é o lo. Beleza? Agora, a gente tem os determinados, que eu falei que é o singular masculino, ele. O artículo determinado, singular masculino, é ele, não lo. E preste atenção que ele não tem o acento. Quando tem acento, o que que é? Quem lembra? Ele. Isto, muito bem, Lucas. Ele com acento, pronombre personale. Sim? Ele sem acento, artículo determinado. Então, ele, o. Também falando que lo, as pessoas confundem, né? Que seja o, mas é como se fosse, mas usado antes do adjetivo, advérbio e tudo mais. Agora, ele é para falar o aluno, o cachorro, o lápis, tá? Então, ele. Beleza? Deu para entender até aqui? Sim. Tá. Sim. Então, vamos lá. Eu queria passar umas coisas para vocês, mas O tempo está curto, né? Sim, o tempo está curto para fazer. Eu espero que volte a aula rápido, aí a gente pega rapidinho. Então, mas eu vou passar a atividade, eu vou passar o resuminho para vocês, aí vocês vão estudar em casa, aí fica mais fácil. E o que eu quero que vocês façam bastante anotem, depois de cada aula, anotem numa folha qual é a dúvida de vocês, mandem por e-mail, mandem aqui, façam uma pergunta aqui para a gente, para eu tentar o máximo de possível verificar qual que é a dificuldade de vocês, para ficar podendo ajudar vocês, tá? Porque eu sei que é meio complicado, assim, a aula online, porque o tempo como o Lucas falou, o tempo é curto, nem sempre dá para atender todo mundo, mas se vocês fizerem um resuminho do que vocês estão com dúvida e me passar, eu analiso cada caso e tento fazer, se não der para fazer em aula online, a gente tenta fazer no particular mesmo, no Zap, por e-mail, tá bom? Pode me chamar que não tem problema, não. Então, vamos lá. Ficou certo isso? Quando que eu posso estar utilizando o artículo lo? O neutro? Sim. Então, vamos lá. Tempo. Na frase com tempo, como está hoje? No tiempo es demasiado curto. O que seria? O tempo é demasiado curto. É um adjetivo? Não, nenhum dos dois. Porque, na realidade, eu não posso usar o lo. Porque eu estou falando tempo. Tempo é o quê? Substantivo. É o nome de alguma coisa, não é? Então, el tiempo, el niño, el niña. Ele não, la niña. Segura la niña. Então, assim, esses daí são os artículos determinantes. Então, quando eu vou falar do tempo, que é um substantivo, o menino, a menina, la niña. Aí eu uso artículo determinante. Artigo neutro todas as vezes que tiver um advérbio, um adjetivo, preposição, aí eu posso estar utilizando isso diante dessas palavras.
Então, vamos reconhecer. Eu vou passar uma lista para vocês do que tem adjetivo, que tem advérbio, que tem a preposição e pronome possessivo. Vocês lembram dos pronomes possessivos? Sim. Lembra, Tiago? Tá com sono? Lembra dos possessivos? Sim. Então, aí eu vou passar para você a listagem disso para vocês estarem fazendo os exercícios, tá bom? Sim. Então, vamos lá. Vou fazer uma leitura rapidinho aqui para vocês, ó. El artigo neutro só se usa delante de adjetivos que, por estar procedido por um artículo, se substantivam e servem para destacar uma característica ou de algo ou de alguém. Entendeu? O artigo neutro, ele serve para sustentivar, ele intensificar, destacar a característica de algo ou de alguém. Lo interesse del curso es que aprendi a usar mejor los recursos de mi computador. Oh, tudo atual, hein? Nós estamos aprendendo muita coisa. Então, eu uso lo interesse. Eu estou intensificando e destacando o interesse pelo aprendizado, tá? Então, eu usei lo interessante, interessante do curso. Então, interessante é um adjetivo para o curso. Ele é interessante, ele é muito bom. Tudo que eu estou fazendo agora, eu estou aprendendo, entendeu? Do que estou falando? Do discurso dentro do curso, que é o aspecto destacado. Interessante, o interessante do curso. Eu estou destacando o adjetivo dado para o curso. Deu para entender? Sim. Então, lo difícil de programar, lo celular. Então, eu também estou intensificando o adjetivo do celular, que é difícil de programar o celular. Tem pessoas que têm dificuldade, então tá falando. Sim. O difícil desse celular nuevo é programá-lo. Então, é muito difícil de programar aquele celular. Então, eu estou intensificando, dando ênfase para o adjetivo do celular. Ele é bom, mas ele é difícil. Entendeu? Então, tá. Eu vou passar para vocês as atividades. Vou colocar no Sponte, colocar no Classe e para vocês, e vou marcar uma data para entrega, tá? Vocês estão com uma carinha de sono. Mas beleza. Ô, Pro, você quer que faz pelo computador e no seu e-mail? Olha, você acha que vai tirar uma foto e... Não. Eu prefiro assim, se vocês conseguirem copiar e colar no Word, responder no Word e mandar de volta. Pode ser? Professora. Oi. A minha mãe conseguiu um aplicativo que transforma de PDF para Word. Aí, se o pessoal quiser, eu faço. Então você pode passar para o pessoal, por favor, quem não sabe. E aí faz e manda pelo... Eu vou pôr meu e-mail do colégio. Vocês podem estar mandando por lá para não perder as atividades. E também colocando no Class. Quem não conseguir, coloca no Class. Mas se puder, coloca no meu e-mail que fica bem mais fácil. Porque eu estou montando uma pastinha só para vocês. Eu não pago o relógio. Tá bom? Tá escrito, né? Tá. Então, eu vou finalizar, porque já está dando o horário. E senão não dá tempo de gravar as coisas direitinho, tá bom? Então, aproveite esse tempo, fiquem em casa, estudem. Procurem na internet, eu vou ver se eu coloco um link para vocês para complementar o que eu estou falando, tá? Do artigo neutro, para ficar mais fácil para vocês. Porque quando a gente visualiza, fica bem mais fácil do que só eu falando aqui, tá bom? Aí eu vou colocar um link para vocês. Beleza?
Beleza, professora. Então tá, um beijo grande para todos. Fiquem em casa, estudem e para a próxima aula, quem não entregou a atividade, favor entregar. Valendo nota, viu? Todas as atividades. Eu entreguei, eu acho. Acho que eu entreguei. Sim. Tá, então todos Eu anotaram. entreguei a atividade. Quem Eu entregou, entreguei eu já anotei. Tá? Tá. Beijo para todos, morrendo de saudades. E eu morrendo Também. de sono também. Tô brincando, pro. Também tô. Tá, tchau. Vontade é de jogar meu Tchau.